Hoje, a gente vai dar uma pausa na correria para criar um espaço de reflexão com uma calma profunda e muita empatia. A ideia da nossa análise de hoje é examinar um texto psicanalítico incrivelmente revelador sobre a verdadeira natureza da perda e do luto. É aquele tipo de tema universal, sabe? Algo que todo mundo, invariavelmente, vai enfrentar em algum momento da vida, mas que a gente quase nunca compreende por completo. Então vamos desvendar juntos o que realmente acontece na nossa mente quando algo nos é tirado. Olha só, vamos mergulhar direto nessa ideia. Perder não é só dizer adeus, é reorganizar tudo por dentro. Vale muito a pena deixar o peso e a profundidade dessas palavras baterem de verdade. Porque quando a gente fala em luto, a tendência é pensar logo naquele momento exato da despedida, certo? Mas a grande questão não é apenas a ausência física de algo ou de alguém. É literalmente uma reorganização interna gigante. É como se a estrutura emocional da qual a gente dependia precisasse ser totalmente reerguida do zero, bem no meio daquele esforço exaustivo de simplesmente continuar vivendo o dia a dia. Parte 1. O significado da perda. Para começar, a gente precisa deixar de lado aquela ideia meio superficial de que a perda é só um evento estático, algo que acontece e acaba num único dia e pronto. Longe disso. A gente precisa entender as engrenagens ocultas que começam a trabalhar silenciosamente na nossa cabeça logo depois daquele adeus inicial. E para dar uma base sólida para essa visão tão profunda, nós estamos fundamentando toda essa análise na autoridade clínica e terapêutica do psicanalista Elton Oliveira. O que a gente vai explorar aqui não é só filosofia, é a experiência da perda vista de forma rigorosa através das lentes da psicanálise. É justamente a ciência que se dedica a decifrar as camadas mais complexas e escondidas da mente humana para, no fim das contas, entender a nossa própria dor. Parte 2. O tempo do inconsciente. É fascinante e diria até essencial para a nossa saúde mental perceber que o nosso interior opera num ritmo e num fuso horário completamente diferentes da nossa realidade consciente. Aquele relógio de pulso que a gente usa no dia a dia simplesmente não funciona no nosso mundo emocional. Existe um contraste brutal aqui. De um lado, a gente tem a realidade física imediata de uma ausência, aquele evento brusco que acontece num piscar de olhos, muitas vezes sem nenhum aviso. E do outro lado, a reação lenta, super atrasada e contínua da nossa mente inconsciente. O grande mito é achar que o impacto é pontual, mas a realidade é que enquanto a parte consciente registra a perda no exato instante em que ela ocorre, o inconsciente simplesmente não dá conta de processar um choque dessa magnitude de forma imediata. A mente interior meio que exige uma pausa, ela puxa o freio de mão. E esse processo acaba se construindo em 3 etapas cruciais que a mente precisa realizar no ritmo tela, sem nenhum atalho. Primeiro, elaborar a ausência. É aquele trabalho pesado de fazer o inconsciente finalmente entender que o objeto de afeto não está mais ali. Segundo, ressignificar vínculos. Toda aquela energia emocional imensa que estava ligada ao que foi perdido precisa agora ser redirecionada, buscando um novo lugar na nossa estrutura mental. E terceiro, aceitar o que não pode mais ser como antes. É o trabalho duro de adaptação à nova realidade. É, sem dúvida, uma jornada bem complexa e exaustiva. Parte 3. A transformação da dor. Qualquer pessoa que já passou por uma grande perda sabe muito bem como as emoções podem virar uma verdadeira bagunça com o passar do tempo. A dor não desaparece, ela se transforma. É absolutamente crucial que a gente comece a normalizar a natureza persistente da dor psicológica, porque existe uma pressão, uma expectativa cultural enorme de que depois de alguns meses a dor simplesmente evapora no ar como num passe de mágica. Mas como a psicanálise nos avisa de forma tão clara, a energia emocional nunca é simplesmente deletada, ela apenas muda de forma e vai encontrando outras vias de escape. O luto não processado não some do nada. Ele se manifesta de maneiras muito surpreendentes. Esses sintomas frequentemente pegam a gente no contrapé, funcionando como máscaras para um luto que é profundo e inconsciente. Aquela dor transformada pode surgir como uma ansiedade que a gente não sabe explicar, uma tristeza constante que fica pairando no ar sem motivo aparente, uns episódios do nada de pura irritação ou uma imensa e paralisante dificuldade de seguir em frente. E o que acontece muito é que a gente tenta tratar esses sintomas de forma isolada, como se fossem problemas separados, sem perceber que, na verdade, eles são a linguagem do luto pedindo socorro. E entender essas manifestações serve de alerta para uma armadilha super comum. Às vezes a pessoa acha que já superou, que está tudo bem, mas o inconsciente ainda está totalmente preso ao que foi perdido. A nossa mente consciente pode ser muito enganosa. Ela tem essa capacidade incrível de fazer a gente seguir a rotina, ser super produtivo no trabalho, sorrir nos eventos sociais e até afirmar em voz alta que superou tudo. Só que enquanto tudo isso está rolando na superfície,
Lá nos bastidores emocionais, o inconsciente continua ancorado ao passado, agarrado com unhas e dentes àquele vínculo original. E diante de todas essas dinâmicas invisíveis, surge uma pergunta bem forte. O luto é fraqueza? Muita gente carrega um peso enorme, uma vergonha gigante por ainda estar sofrendo muito tempo depois de uma perda. As pessoas se julgam incapazes, frágeis ou até defeituosas por não conseguirem simplesmente virar a página e seguir o baile. Mas a gente precisa parar agora e quebrar esse paradigma. Parte 4. O processo de cura. Daqui para frente, o nosso foco muda para a resolução, para a compreensão clínica e para o desenvolvimento da autocompaixão. E o ponto mais importante de toda essa nossa conversa é este: o luto não é fraqueza. É um processo absolutamente necessário de reorganização emocional. A gente precisa urgente desestigmatizar o luto na nossa sociedade. Longe de ser uma falha de caráter ou uma tal falta de força de vontade, o luto é, na vida real, um trabalho ativo e vital de reconstrução interna. É a nossa mente, de um jeito extremamente resiliente, fazendo um esforço colossal para se recalibrar e se adaptar ao mundo que virou de cabeça para baixo. Como o terapeuta Elton Oliveira aponta muito bem, o grande aprendizado definitivo de toda essa visão psicanalítica é que respeitar esse tempo não é só uma sugestão amigável, é parte fundamental da cura. Honrar esse cronograma interno, que é invisível, que não está no calendário e que é totalmente particular para cada pessoa, é o alicerce essencial para qualquer recuperação emocional que seja verdadeira e duradoura. E para encerrar a nossa explanação de hoje, deixo aqui uma reflexão provocativa. Será que estamos respeitando o nosso próprio tempo de reorganização interna? Fica esse convite para a gente olhar com muito mais paciência e gentileza para os nossos processos emocionais, sem aqueles julgamentos severos. Vamos lembrar que a cura verdadeira não tem pressa. Ela exige profundidade. Muito obrigado por acompanharem essa nossa análise e vamos continuar sempre buscando entender os fascinantes mistérios da nossa mente. Até a próxima